Oi, nerds! Bem-vindos ao Nerd com Orgulho e hoje nós vamos falar dele, o clássico. No último vídeo da semana passada eu ia falar, não sei porquê, mas o vídeo de ontem, né, a gente falou sobre a série da Disney Plus, né, Marvel Zombies. A ideia foi literalmente falar bem rápido e dar uma opinião, porque tipo, já faz literalmente um mês que lançou a série, então nem tinha o que falar. Mas hoje a gente vai falar sobre a mesma ideia, tá? Não vai mudar muito, sobre Marvel Zombies. A ideia aqui é pegar Marvel Zombies 1, Marvel Zombies 2 e o Retorno dos Zumbis Marvels. Por que somente essas três? Porque essas três são as HQs principais que constroem esse universo. Então, tem toda uma narrativa que cumprimenta. Eu vou cumprimentar a história e explicar algumas coisinhas, mas literalmente as que você tem que entender que cumprimenta esse universo é o Marvel Zombies tanto 1, 2 e 3. Essas são as histórias que você precisa bem caprichar. Então, bora lá falar sobre essas histórias. Bem, Marvel Zombies é uma HQ que literalmente você vai reconhecer e vai falar, caramba, meu, não sabia. E eu esqueci o nome do cara, meu, caramba. É que ele é tão assim, tipo, você tava com ele na cabeça e você esquece. Mas eu vou deixar aí na edição, porque eu acho que até eu lembrar, o vídeo vai ter terminado, ou eu lembro no finalzinho. Se eu lembrar no finalzinho, mas de qualquer jeito eu já vou colocar aqui. Conhece Invencível? Conhece The Walking Dead? Então, o mano que fez essas duas obras aí, você já conhece. E ele tá aqui também. Ele é o escritor, né, dessa narrativa aqui de Marvel Zombies. O cara não só desenhou os zumbis ali, a história de os humanos brigam mais com os humanos do que com os zumbis que tem. Mas sim, ele também fez uma história de zumbis da Marvel. E aí, vamos lá falar, né? A história de Marvel Zombies 1 começa quando o Coronel América, porque o Capitão América aqui já era um coronel, nem era mais capitão. Ele tava lá, né? Vai até o centro de Nova York, onde cai um herói lá, né? Ele é o primeiro ali, o resgate. Só que esse herói era o Sentinela e o mesmo estava infectado pelo vírus zumbi. A gente não tem ideia de onde ele vem, não sabe de onde que é, o que que tá acontecendo. Então, bom, daí em diante é só ele mordendo todo mundo. Aí o Coronel América também vai mordendo. Em menos de minutos, todo mundo já estava literalmente infectado. E os heróis, esse aqui é de uma curiosidade, tá? Na série de TV você vê que muitos zumbis acabam sendo pessoas normais, humanos, sem poder nenhum. Só que aqui o vírus é só para herói e vilão. Você só vai ver os heróis e vilões da Marvel. O restante do povo é só comida. Ah, tem a Mary Jane. É comida, não vira zumbi, ela só vira a comidinha do Homem-Aranha. Acabou. Que piadinha bis, mas tá aí, né? Então, tipo, de um momento e outro, os heróis começam a se transformar nesses zumbis e eles são aterrorizados com uma fome. Essa fome é insaciável, eles não conseguem ter um raciocínio, eles só querem se alimentar. E essa é a narrativa. Eles precisam se alimentar em menos de minutos. Toda a raça humana foi literalmente extinta. O Hank Pym fala que ainda restaurar alguns humanos, eles poderiam fazer uma fazenda de humanos e manter eles ali, né, alimentados e deixar eles ali se misturando e assim gerando novos humanos para eles irem se alimentando, porque eles tinham fome, só que alguns não pensavam dessa mesma forma, porque eles necessitavam de comida. E aqui você vai reparar que o Hank Pym é o que vai ter mais inteligência aqui no momento, tá? Tanto que ele sequestra um dos sobreviventes, né, que é o Pantera Negra, e faz a mesma coisinha lá que foi refrescada na série do Arif, onde meio que ele vai pegar, né, o Pantera Negra e cortar a perninha dele e fazer de comida, para ele se manter alimentado e consciente, né? Mas bem, isso aí não dura muito tempo, né? Que a Vespa percebe isso, né, dá o cabo da Vespa, né? Ele acha, né? Mas o que chama muito mais atenção, que vai ser um ponto interessante aqui da narrativa, é o Galactus. O Galactus chega na Terra e nisso os heróis aproveitam, comem o Surfista Prateado, com os poderes do Surfista Prateado eles atacam o Galactus e se alimentam dele. Então tem meio que um cisma aqui, né? A metade dos vilões é morto, heróis, fica mais o Hank Pym, o Luke Cage, o Wolverine, Homem-Aranha, Homem de Ferro. Tô lembrando no chute, tá? Não lembro de quem sobrevive. Caramba, né? E bem, aqui, essa narrativa do primeiro, tá? Então, o Pantera Negra consegue sobreviver, ele com a
cabeça da Vespa e vão pra Wakanda, que a Wakanda tá limpa, salvazinha, não tem nenhum Thanos esperando eles, nenhum Thanos zumbi dessa vez, e nisso a história literalmente é essa. Então aqui vai ter umas várias ramificações, como Evil Dead, né, que vai aparecer aqui como um crossover, vai mostrar um pouco do início do que acontecendo dos zumbis, né, atacando todo mundo. Então é uma boa premissa, né, também, tá? Também tem os HQ do Quarteto Fantástico Ultimate, né? Que o Ultimate Richard, ele é chamado pelo Richard zumbi, né? E nisso ele acaba indo lá, só que ele descobre que todo mundo virou zumbi, ele era um pratinho cheio lá pra família do Quarteto Fantástico desse universo. Além disso, né, é bem interessante essa narrativa, porque eu tenho que fazer um vídeo só do Magneto, vou falar a verdade. Que aqui o Magneto ele mostra como ele, tanto na versão 66 e outra variante dele, que são similares ao 1.6, prova que ele não é só um vilão, e sim uma pessoa que é mal interpretada. Perfeito, que ele aqui é o herói que tá salvando todo mundo, tanto que tem até o asteroide M, que a gente vai falar mais no 2, que vai ter alguns mutantes ali que vão estar lá e vão se juntar a essa resistência aí do Pantera Negra em Wakanda. Além disso, né, a gente também tem, acho que uma HQ de um momento zero, ou tô confundindo, mas se tiver, mostra bastante como foi os heróis que estavam tentando lutar e sobreviver contra o vírus, e mostrando algumas personagens virando. E também aqui entra também, eu acho que o Marvel Zombies 3, se não faz memória, onde que se passa, né, durante os eventos que os heróis estão no espaço, né, os zumbis estão no espaço, né, se alimentando de vários planetas, porque, como eu falei, eles se alimentam do Galáxio e meio que vão pelo universo inteiro devorando toda a vida que existia por lá. Então, nesse meio tempo aí, todos os heróis vão comer, vai passar anos, o Pantera Negra, você conhece ele jovenzinho, vai ficar velho. O Forge também aparece, ele vai ser um elemento bem importante, vai ficar bem velho também. Então, tirando os zumbis Marvel, nem que não vão ficar. E bem isso aí, vai ter esse 3 aí que se passa durante os eventos, né, onde mostra que o Rei do Crime com o Chacal tava criando vários clones de humanos para eles ficarem se alimentando, só que alguns heróis da Terra principal acabam chegando lá, porque o vírus meio que, o Deadpool conseguiu ir pro universo principal, uma loucura doida lá e pronto. E como eu falei, os principais números são esses aí, tem até um crossover com o Pantera Negra, a Tempestade estava no Quarteto Fantástico, né, quando eles tinham se casado e tudo mais, e mostra eles salvando todo um planeta lá que estava sendo devorado pelos zumbis da Marvel. Tem meio que um crossover também. Tem outros aí, vários outros que dá para falar, mas vai ficar só enrolando. Então a gente vai direto para Marvel Zombies 2. Ao chegar no final, eles conseguem devorar toda aquela realidade, né, na cabeça deles, né, porque como eu falei, o Pantera Negra ainda tá lá na Terra de boa, em Wakanda, e infelizmente ele sofre um assassinato e a Vespa vê a necessidade de transformar ele em um zumbi. Ela já tinha se curado da fome há anos, tanto que ela só uma cabeça, né? Não sei para que ela continuar comendo, né? Mas tá bom. Beleza, ela tá curada, então ela acaba transformando a Pantera Negra. Isso acaba dificultando um pouco agora a vida dele, né? Que, bem, ele não tem mais vida e também não é mais o rei de Wakanda pelos olhos do povo, né? Porque, bem, ele morreu e virou um zumbi. As criaturas horrendas que literalmente devastaram a Terra. Só que nisso, quando todos os heróis acabam ali com toda a realidade, eles decidem que tá na hora deles voltarem pra Terra e ver se o Reed Richards deixou lá ele tem o plotador lá que ele usou, né? Para viajar entre dimensões, que estava usando para chamar o Reed Richards do universo Ultimate. E essa premissa, eles vão para a Terra para pegar isso. Durante esses eventos, eles acabam encontrando e descobrindo que a Wakanda sobreviveu e tem toda uma comunidade lá viva, com alguns wakandanos e alguns mutantes, né, sobreviventes do asteroide M. Então, a ideia agora é dos heróis, que são os zumbis, né, tentarem invadir para devorar. Só que no meio do tempo alguma coisa acontece e meio que eles reparam que a fome não abala mais as suas cabeças. E eles, curados, né, decidem que vão pegar e vão viver em paz agora. Só que o pessoal do asteroide M fala: não, vocês é do mal, a gente vai mandar vocês para uma outra realidade. Eu resumi muito porque a HQ do 2 tem algumas revelações, mostra que o Forge pegou coisa, é um pouquinho de enrolação para manter a narrativa e ter mais lutas e algumas batalhas, mas ela é bem curta, se você reparar que a narrativa é bem óbvia, os heróis voltando para a Terra, descobrem que tem mais janta lá, mas de repente do nada, quando eles chegam no objetivo, a gente não tá mais com fome, e é isso.
É uma coisa que vai acontecendo. Tipo, o Homem-Aranha tava do lado deles e de repente ele fala, não, a gente tá fazendo errado. Aí o gladiador corta ele no meio, aí ele é costurado até, tipo, prende ele ali com tipo umas garras de metal e pronto, é isso. O Ford faz meio que uma meio bolado ali pra prender ele. Tipo, é bem isso, é uma narrativa bem simples e bem básica. É bem básico do básico, sabe? A violência extrema que tem na HQ, eu recomendo muito ler do que você pegar um resumo ou pegar uma narrativa. Se você pegar uma narrativa no YouTube, acho até melhor, mas a HQ é bem baratinha aí na Amazon, em várias promoções. Então eu recomendo muito pegar ela num precinho bem bonzinho aí. E a gente parte para a última, que é o retorno dos zumbis Marvels. Que a gente vai seguir os heróis agora caindo nessa nova realidade. Bem, a gente terminou com os zumbis acreditando que estavam curados da fome. Só que eles chegam lá e não é bem isso que acontece. O Homem-Aranha, por exemplo, decide que vai se tornar um herói, vai voltar a ser a vida dele, ele vai cuidar ali, não vai fazer mais as besteiras que ele estava fazendo. Só que a primeira vez que ele vê o Sexteto Sinistro, aqui vai ter várias referências a HQs clássicas, como o Hulk contra o mundo, ele chegando lá batendo os inumanos, o demônio da garrafa. Então a gente vai ter os zumbis Marvel interferindo nesses momentos aí. Tanto que tem uma edição do Sexteto Sinistro controlada pelo Rei do Crime, só que o Homem-Aranha chega lá, né, e ele decide que vai dar um cabo nos caras, mas ele dá um cabo um pouquinho diferente do que ele deveria. Ele acaba mordendo o pessoal, que ele fica um pouco irritado, começa a morder o pessoal, comer, e ele percebe que ele tá fazendo merda e para, mas já era tarde demais. O Sexteto Sinistro já tava até matando a Mary Jane e comendo ela ali. Então ele decide que vai matar os caras para impedir que o vírus zumbi sim passe, né? Acabe criando um novo contágio aí, uma nova pandemia, né? E decide que ele não vai ser mais o Peter Parker. Ele arranca sua pele e joga lá numa clássica referência de Nunca Mais, virando somente o Homem-Aranha. E infelizmente o Homem-Aranha desse universo chega um pouquinho tarde. Na hora que ele chega, o Homem-Aranha era o único sobrevivente e meio que fala, olha, eu vi você comendo todo mundo, então, ó, come eu. E é isso aí mesmo que ele faz. Ele se joga dentro da barriga do Homem-Aranha e o Homem-Aranha se estufa com a areia e morre de um jeito bizarro e esquisito pra caramba. E é isso. Aí, tipo, o Homem-Aranha tenta dar um jeito de curar eles, tentar recursar esse vírus zumbi pra ninguém mais acontecer. Então ele começa a ir atrás dos outros zumbis que estão tentando criar outros picos de pandemia zumbi. Mas acaba que no final não consegue. Tanto como eu falei, tem vários momentos ali, o Tony Stark acaba se tornando durante os eventos do Demônio da Garrafa, o Rhodes ia se tornar o Homem de Ferro, né, durante esses eventos, que é a mesma coisa que acontece nos quadrinhos, só que ele acaba tendo que pegar, né, a armadura por causa de não só desse motivo, mas por outro, né, e o Tony Stark agora morreu e virou um zumbi e teve que dar cabo dele. Então são tipo esses acontecimentos aí que vão acontecendo. O Hulk chegou lá durante os eventos do coisa, mas os humanos já estavam zumbificados e transforma ele. É uma bagunça inteiramente doida, meu. Eles literalmente bagunçaram eventos cronológicos das HQs e me deram uma mistura meio maluca também, mas infelizmente é isso. E nesse momento, né, o mundo inteiro aqui de novo cai no apocalipse zumbi. O Homem-Aranha constrói tipo uns Vingadores dele ali com esse Rhodes, né, o Homem-Areia e o Wolverine ali, que ele consegue recrutar e curar ali, né, que ele veio junto com ele do universo zumbi principal e dá um jeito, né, de Ctrl+C. Eles conseguem ali derrotar o último zumbi, né, com a ajuda do Homem-Areia, e com isso todos os zumbis são derrotados nesse universo. Só que infelizmente, né, o último zumbi que sobra é o Sentinela, e esse aí, por jeito do Vizier controlar esse vírus zumbi para ele que não espalhe para outro universo, porque já espalhou para um, e olha a merda que deu, então ele pega esse Sentinela zumbi e joga nele num passado. E esse passado é quando o Coronel América encontra ele e ele começa a morder o Capitão América, e o Capitão América, o Coronel América, começa a passar o vírus zumbi para todo mundo, e assim começa a história de novo. E essa história fica presa em um loop temporal. Ou seja, o Sentinela cai em Nova York, transforma o Coronel América, aí o Coronel América e esse Sentinela começam a transformar toda a sociedade de super-humanos em zumbis, daí eles vão pro espaço, matam todo mundo, voltam pra Terra, descobrem que estão curados da fome, vão para outro universo por causa do pessoal do
asteroide M, que não acredita que eles estão curados. Nesse outro universo eles acabam criando de novo, não conseguem se controlar e passa esse vírus zumbi, até que todo mundo consegue controlar, só que um zumbi vai sobreviver, que é o Sentinela, e esse Sentinela vai ser pegado pelo Vigia, vai ser tacado no passado e vai começar de novo e de novo. É isso aí. A história é essa, ela se concentra e termina nisso. É bem legal porque eles colocaram que tem um começo e um fim, mesmo que esse fim meio que cria um loop de infinidade. Então você vai recomeçar, recomeçar, recomeçar infinitamente. A história depois aqui sumiu, né? A história das HQs dos zumbis Marvel nunca mais voltou, né? Depois do Zumbi Marvel 4, que nem lembro onde fica mesmo essa porcaria, mas era um negócio lá com o Homem Metálico e o Howdy o Pato. Passou um pouco zoeiro e um pouco mais fora da casinha, mas é isso. Eles estão atrás do Deadpool, do zumbi ali no universo principal. Não tem muita ligação com as histórias do Marvel Zombies, é mais algo mais retido ali para eles tentarem jogar esse vírus zumbi para lá, mas como eu falei, né? Infelizmente não foi muito para frente, só deu para deixar o zumbi Deadpool virar aquela cabeça que ficou bem famosinha, que até apareceu em versão live action no filme Deadpool e Wolverine. Além disso, né, toda a narrativa ficou nisso e acabou. A gente tem outras histórias de Marvel Zombies, como as Guerras Secretas, que tem duas variações, que é o Marvel Zombies versus a Era de Ultron, e Marvel Zombies, onde a gente acompanha a Elsa Broadstone, que é aquela personagem que apareceu em Lobisomem da Lodge, aquela série live action, que foi um especial de Halloween que a Marvel lançou. E além dessa, a gente tem uma nova edição do Marvel Zombies, e por fim, a gente teve meio que um Marvel Zombies do Groot, onde o Groot traz meio que um vírus e transforma todo mundo num tipo de zumbi, árvore lá, meio maluco. Então, além dessas daí, a gente tem essas três reimaginações dos zumbis Marvels que acontecem aí mais pra frente. Zumbis Marvel, depois disso, sumiu de novo, só apareceu agora recentemente na série do Kang lá, onde ele tá literalmente dominando ali depois que o Doutor Destino ganhou os poderes do Mago Supremo, apareceu um maluco lá e depois revelou que era o Kang, e o Kang meio que solta alguns zumbis Marvels ali só pra fazer uma referencinha legal, né? Que é o Wolverine, não, era o Syncrope, o Homem-Aranha, o Hulk, algumas coisinhas assim. Mas a história que é essa, é bem interessante, é bem legal, o jeito que ela termina pega você de surpresa, que você não esperava que ia ter um loop temporal, é muito legal, muito viajado, e é bem diferente do que você pensa que ela vai ser. E é isso, Marvel Zombies é uma HQ muito boa, e é um dos arifes mais interessantes que a Marvel já teve aí, já trabalhou. Tanto que a ideia de fazer uma série e ter ela no Arif, na primeira temporada, era muito chamativa. E outra coisa que eu gostaria de comentar é o jeito da logo da Marvel Zombies. Marvel Zombies da série da Disney Plus revelou que ia ser a mesma logo dos quadrinhos, que é muito legal. Só que quando você assiste a série, eles literalmente colocam a escrita normal. E tipo, beleza. Tacaram o foda-se porque tava me apresentando nos trailers. Eu fiquei um pouco triste com isso, né? Porque a logo é muito legal, muito daorinha, mas ficou nisso. Então é isso, eu fico por aqui, que é bem longo mesmo falar de Marvel Zombies. Eu tentei dar uma resumida, mas mesmo assim, ainda brinquei, né, com o loop temporal, então deu uma resumida em muita coisa, como eu falei, ainda mais na 2, que a 2 é muito rápida, a história ela tem alguns pontos de virada, tem um filho do Pantera Negra que é revelado que tá com o cérebro do Coronel América, que eles usam ali para dar uma ajuda para eles, e é muito maluquice atrás de maluquice para ter história e batalhas, e depois para chegar no final eles falar, a gente se curou da fome, a gente não quer mais comer, entendeu? A gente vai para um lugar para ficar quietinho e não fazer mais nenhuma besteira, que a gente tem poder cósmico, a gente tá super mega poderoso aqui, e é isso. Que os heróis mesmo estão super mega poderosos. O Wolverine, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, eles estão ali com poder cósmico, né, que eles têm, que eles ganharam ali quando eles comeram o Galactus e o Surfista Prateado. Olha o bust desses porra, né? Os zumbis Marvel dessa época era pesados, né? A gente só tem agora a Wanda, que é a rainha dos mortos. Mas é isso. Literalmente é bem isso, né? E uma coisa que eu vou gostar de falar aqui é o jeito que Marvel Zombies, ela literalmente se referenciou nessa HQ, só que também ela se referenciou na última edição, onde tem esse negócio de os heróis estarem sobrevivendo, tem um grupo ainda com Braid presente no time, é muito mais puxado para a última HQ mesmo do Marvel Zombies. Eu nem sei se eu vou falar deles aqui no canal, mas quem sabe um dia, né? Depois do Halloween, a gente tem planos aí de falar, né, de algumas coisinhas, umas espirais, né? Se você não entendeu, a gente logo chega no vídeo. Mas eu fico por aqui, agradeço pela sua presença, falou e até a próxima.